E aí pessoal, tudo bem? Professor Vade aqui de volta e hoje a gente vai falar um pouco sobre escolas literárias. Sabe o que acontece? Muita gente pergunta, né, e fala, olha só, como é que cai literatura? Como é que eu consigo estudar todo esse conteúdo vasto, um conteúdo extremamente detalhado, cheio de pormenores. Então, eu vou falar com você aqui hoje, você que presta grandes vestibulares, você que presta FUVEST, presta Unicamp, presta Unesp, UEL, UF, UFPR, você está preocupado com a literatura no vestibular. Quais as características, ou vamos melhorar isso, qual a característica de cada uma das escolas literárias, cada um dos movimentos literários, que estará na sua prova, caso esse movimento seja cobrado. Então, olha só, lá no medieval, vamos começar no trovadorismo. E o trovadorismo é marcado pelas cantigas, e essas cantigas têm como característica o amor impossível e o amor ausente na sua produção lírica. Então, são cantigas líricas, lá do começo da produção literária da língua portuguesa, lá do início, ainda num português que está se construindo, meio português, meio galego. E aí, ó, fica esperto, lirismo. Sabe o que é legal? Pode cair uma cantiga lá do medieval? Pode, mas pode cair uma música sertaneja. Já parou para pensar? Afinal de contas, o que é uma música sertaneja, se não lamento sobre um amor impossível ou saudades de um amor ausente? Olha que legal, é a gênese, hein? A gênese desse pensamento, a gênese dessa visão que vai sendo reproduzida e chega até hoje. Então fica ligado. Humanismo, aquele período de transição que tem o Gil Vicente como grande expoente. E aí é esse cara. No humanismo a gente está na transição que vai nos dar depois o classicismo, né? O Renascimento. Então, no humanismo, o que vai aparecer? Vai aparecer o teatro vicentino, vai aparecer essa novidade, esse novo olhar sobre as coisas. E aí, no humanismo, presta atenção nos altos e nas farsas. A dramaturgia é talvez uma das grandes expressões da língua portuguesa. Nós temos dramaturgos de imensa qualidade. Tudo começou com o Gil Vicente, né? O Gil Vicente trabalhando ali o humor. Isso é uma característica muito interessante da nossa cultura. Está lá na nossa origem. Olha que legal. Acabei de falar do medieval e falei de lirismo, de amor. E agora eu falo de humor. E é meio isso, né? É meio cultural. Nós somos líricos, a gente gosta de falar de amor, ou a gente gosta de fazer zoeiras. Nós somos zoeiros, a gente não sabe falar sério. Campeões mundiais de meme. Campeões mundiais, não tem para ninguém. E aí é muito característico e muito sintomático a gente ir lá na origem da nossa literatura e encontrar um autor que trabalha o humor, o Gil Vicente. Indo para o classicismo é Camões, e aí no classicismo o equilíbrio, esse equilíbrio que no caso do classicismo português vai ser um equilíbrio meio desequilibrado. Explico. O Renascimento tinha acontecido, já fazia 100 e tantos anos que ele tinha começado lá na Itália, e quando ele chega a Portugal ele está acabando. Então, nós temos um classicismo que é um renascimento meio tardio, já recebendo influências do maneirismo. E aí o Camões é esse poço de dúvida e questionamento, essas oposições, o amor que é bom, mas não é, que arde sem se ver e dói não se sente, né? Então, Camões, nessa complexidade neoplatônica, nessas dúvidas que vão acometendo o eu lírico, né? Nessa produção maravilhosa dos sonetos camonianos. Classicismo, soneto de Camões, sonetos de Camões, né? No barroco, gente, barroco, a dúvida existencial, o bem e o mal, o amor e o ódio, o belo e o feio, esse choque que vai nascer em um mundo completamente dividido, né? Esse mundo da Contra-Reforma, esse mundo em que a religião traz de um lado a fé, e que deveria trazer o conforto, mas traz também a Inquisição, traz também um mundo de ameaça, um mundo de dúvidas. E aí, nisso, a gente vai ter Gregório de Matos, um cara
maravilhoso, sensacional, que vai escrever uma poesia super densa, muito, muito, muito conectada ao seu tempo. Gregório de Matos é o homem do barroco. E aí, importantíssimo. Arcadismo. Os Árcades estão na moda, está na FUVEST. A FUVEST, aliás, tem o Maria de Dirceu e ainda tem o Romanceiro da Inconfidência, que é do modernismo, mas trata do período Árcade. E aí o arcadismo, com todo o seu apreço pela lógica, pelo racionalismo, mas se deixando já contaminar por um certo sentimento, uma certa visão pré-romântica. Então, fica esperto, fica ligado. Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Romantismo. Gente, o romantismo e a literatura brasileira. Não tem como você desconsiderar o fato de que o romantismo foi o primeiro movimento literário que aconteceu no Brasil, que a gente pode chamar de romantismo brasileiro. Por quê? Porque antes era colônia, né? Então, o barroco é um movimento colonial, o arcadismo é um movimento colonial. Falar arcadismo brasileiro, meio estranho. Você tem que ter um exercício aqui mais elástico de entendimento. Romantismo não. Brasil independente, 1822, romantismo, 1836. Então, consolidação da independência, nacionalismo, que é um assunto que está super na moda, né? Essa história de patriota para cá, patriota para lá. Então, o romantismo acaba ficando na moda, né? Por quê? Porque o patriotismo é uma invenção burguesa. Pense nisso. E aí, romantismo, muito importante. Realismo. Gente, Machado de Assis, o realismo, Memórias Póstumas, Brás Cubas, que também, agora recentemente, entrou na moda também. Machado de Assis, um autor, um ícone, né? Fundamental. O realismo com sua visão antirromântica, o Machado com sua ironia. Então, o realismo vai trazer esse questionamento, enquanto o romantismo é sentimental e idealizado, idealiza inclusive o conceito de nação, o realismo vem e critica, lança uma luz racional e crítica sobre as coisas. Bom, o parnasianismo, o movimento da poesia, que acontece muito especificamente no Brasil e em poucos lugares, e que vai trabalhar, seria talvez a poesia do realismo brasileiro, né? No Brasil, na época do realismo, aconteceu o parnasianismo. E aí, precisão, preocupação formal, todo aquele rigor na produção do texto poético. Simbolismo, o simbolismo que também é chamado em alguns lugares de decadentismo, né? Principalmente na narrativa. Então, no Brasil, o simbolismo ele tem essa visão pessimista, meio lúgubre, né? O Cruz e Souza é o grande autor e o simbolismo vai fazer esses questionamentos existenciais profundos. Pré-modernismo, presta atenção, movimento importantíssimo também. Gente, curtinho, hein? Começa em 1902 com os Sertões, do Euclides da Cunha, e em 20 anos, né, colocando aí a Semana de Arte Moderna como sendo um marco do início do modernismo de primeira geração, a gente tem aí, né, aliás, a maioria dos autores ligados ao pré-modernismo já tinha falecido, só o Lobato continua escrevendo. Mas o pré-modernismo tem essa característica de olhar para o Brasil, problematizar algumas questões ligadas principalmente às regiões menos favorecidas, e aí vai aparecer o sertanejo do Euclides da Cunha, o caboclo do Monteiro Lobato, o suburbano do Lima Barreto. E isso é muito legal, é a construção desse Brasil desigual em que vivemos hoje. Começa ali, e o olhar crítico desses três, principalmente do Lima Barreto, fica de olho. Modernismo, dividindo, né, o modernismo nas três gerações conhecidas. Então, a primeira, geração de 22, revolução. Os modernistas de 22 vêm revolucionar a linguagem, revolucionar a literatura, revolucionar a arte, trazer as vanguardas europeias, misturar com o falar brasileiro, olhar para o Brasil e olhar para o povo, olhar para o folclore,
olhar para a cultura popular, tudo isso misturado, tudo isso de uma forma inovadora, criando de forma irreverente uma literatura nova, uma literatura que tenta substituir, negar um passado colonizado, um passado desse país que nunca foi totalmente independente e tentar apontar por caminhos que possam trazer, né, esse novo olhar. Então, importante, Macunaíma, Mário de Andrade, olhar para esse Macunaíma, olhar para esse herói sem nenhum caráter. O que nos define? Tupi or not tupi, como diz Oswald de Andrade. Modernismo de 30, geração de 30 ou segunda geração, problematização neorrealista, olhar para o regionalismo, olhar para um país cheio de mazelas, cheio de problemas, retirantes, fome, cangaço, tudo isso junto ali nessa literatura do Nordeste, olhar para realidades regionais, né, pensar esse novo país, né, um país que estava nascendo, mas que já nasce cheio de problemas, já nasce com uma série de questões. E aí, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Dionélio Machado que está na lista agora esse ano aí com Os Ratos, né? Está na Unicamp. Dionélio Machado, um autor importantíssimo. E o livro Os Ratos, um livro fundamental para se entender a luta de classes, né? Essa questão desse problema social que a gente tem no Brasil, um trabalhador que, trabalhando, empregado, né, dentro de uma estrutura de trabalho, não consegue comprar leite para alimentar seu filho. Então, livro importante. Terceira geração, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Né, a literatura introspectiva da Clarice Lispector, essa literatura densa, essa literatura de olhar para dentro de si mesmo, essa literatura que busca uma reflexão, né, sobre a linguagem e sobre o fazer literário, sobre o eu interior, sobre a relação humana, as relações humanas. Então, Clarice, maravilhosa, densa e muito, muito, muito atual. Guimarães, aquele que olha para o fazer literário e olha para as nossas origens, para as origens da arte, para as origens da literatura. Fantástico, fundamental também. Gente, isso aqui é um en passant, isso aqui é um exercício que a gente faz para tentar trazer para você um olhar, um foco sobre o que é mais fundamental. Claro, estude. Aliás, se você se interessar, lá na plataforma Literatura Convade tem um curso completão, mais de 60 aulas, com cada um dos períodos analisados, com exemplos, com autores, e aí você aprofunda tudo. Beleza? É isso aí então. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até mais.